Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida poderosamente, amém? Vim trazer uma mensagem da parte de Deus nesta manhã para você. Está no livro de Esther 6, de 10 a 11. Esther, capítulo 6, versículo 10 a 11. Vai dizer assim a palavra do Senhor para a tua vida. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixe cair, de tudo quanto dissestes, faz. E Amã tomou as vestes, o cavalo e o vestiu a Mardoqueu, e o levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregou, dizendo: assim se fará ao homem cuja a honra o rei quer agradar. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Foi esta mensagem que Deus trouxe para a tua vida nesta manhã. Você sabe o que Deus está falando aqui com você? Este livro vai estar falando o seguinte: vai estar mostrando o perigo da soberba e da arrogância do homem, que leva à sua própria destruição. Você conhece alguém assim? Quem sabe até Deus está falando até mesmo com você. Mas também esta palavra vai estar falando sobre como a mão de Deus estava agindo de maneira sobrenatural para honrar os humilhados e abater os exaltados. Querido, querida, nesta manhã eu vim trazer esta palavra para o teu coração e vim falar com você o seguinte: que a mão do Senhor estava regendo silenciosamente sobre esse capítulo de Esther. Primeiro, segundo e terceiro capítulo vai estar falando sobre a arrogância e a prepotência deste homem, Amã. E também a Bíblia vai estar mostrando como a mão de Deus estava regindo silenciosamente, trabalhando em prol dos seus filhos, que aqui eram judeus e hoje é você. Deus está trabalhando a teu favor. Envergonhado e humilhado serão aqueles que se levantam contra ti. Querido, querida, eu não sei o que você está passando nesta manhã, neste início de tarde. Eu não sei se você está padecendo na sua família, quem sabe no seu casamento, quem sabe, querido, na sua vida financeira, quem sabe com um amigo, com uma amizade, com a sua liderança. Eu não sei o que você está passando, mas Deus, Ele sabe o que você está passando. E hoje Ele manda dizer que os humilhados serão exaltados. Ele manda dizer que você será exaltado. E no lugar da humilhação que você está passando, o teu inimigo, querido, ficará no teu lugar. Porque foi isso que aconteceu. A Bíblia vai dizer que o primeiro-ministro, Amã, era o ministro do rei Assuero. E ele queria que todos o adorassem, que todos o exaltassem. E na realidade, Mardoqueu, ele aprende com as escrituras que o único a quem ele deve se prostrar e adorar e chorar diante das suas necessidades era diante do Deus de Israel, era diante do teu Deus. E ele aprende que ele não deve buscar a força do braço do homem. Ele entende que ele não deve descer o Egito, que ele deve fazer parte alguma com ninguém. Mas ele entende que ele deve olhar para Cristo, para o alto. Ele entende que ele deve se prostrar diante de Deus, diante do seu sofrimento. E ele não se prostrou diante do homem. Isso enfureceu Amã. Isso fez com que Amã ficasse mais revoltoso ainda, de uma maneira que preparasse uma forca, aleluia, para enforcá-lo. E o que a Bíblia vai dizer, querido? Que Deus trabalha de uma maneira especial. A Bíblia vai dizer que em vez de Amã, aleluia, que preparou a forca para Mardoqueu, o próprio Amã cai na forca. E assim será com a tua vida, querido. Aleluia. Eu sei que nós não devemos desejar o mal para os nossos inimigos, mas quando ele se levanta para fazer mal contra o ungido, para humilhar, para bater, ele está cavando o seu próprio buraco, ele está cavando a sua própria forca. E eles sabem disso, e eles estão fazendo isso por quê, querido? A fim de oprimir, de tirar lágrimas dos seus olhos, de fazer você estar passando pelo que você está passando aí. Mas a Bíblia diz que a mão de Deus está sobre você, a mão de Deus está te contemplando para te exaltar e para humilhar os seus inimigos, assim como foi com Amã. Querido, eu quero te dizer que Amã era um inimigo poderoso, era um inimigo forte, só porque ele estava por cima.
só porque ele tinha tudo, podia fazer tudo, tinha honras. Ele achava que podia humilhar, que podia fazer o que queria com qualquer pessoa, só que ele estava enganado. Ele mexeu com um que tinha o Deus de Israel com ele. Ele está mexendo com você que tem o Deus de Israel, e ele vai ver a mão do onipotente, do onipresente, onisciente sobre você. Aleluia. Ele vai ver o livramento que Deus vai te dar. É assim também como ele vai ver a mão deste grande eu sou sobre ele. Porque Deus não se agrada, querido, Deus se agrada da humildade, da simplicidade, da paciência, da coragem, do amor, da alegria. Deus se agrada, querido, da bondade, e não com que você humilhe. Você vê que o cargo que Deus deu a Esther foi para quê, querido? Foi para abençoar todo o povo judeu. Ela era uma patriarca. Foi para abençoar todas as nações. E quando Deus te colocar no lugar de exaltação, vai ser para você fazer como Esther fez. Abençoar todos de uma maneira geral e sobrenatural da parte de Deus. Quando Deus te abençoar, não seja soberbo, não seja arrogante como este homem. Este homem foi elevado ao cargo de primeiro-ministro. Mas olha a soberba dele, ele queria bater, ele queria destruir as pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que a mão de Deus estava regendo silenciosamente, querido, sobre esta situação. E não é diferente na sua vida. Os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Deus está falando com você, com pessoas específicas nesta manhã. Deus vai te honrar nesta terra. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar o quadro da tua história. Não vai ficar do jeito que está. Não é para a morte o que você está vivendo. O povo de Israel passou pelo deserto, mas era 40 dias, querido. Não era para ficar 40 anos. E você, este deserto já vai passar, aguenta firme. Deus está te contemplando e a obra do Senhor, a obra do teu Criador virá sobre ti, querido. Que os planos que Ele tem para você são mais altos do que os seus. Os projetos que Ele tem para você são mais altos do que os seus projetos. Não subiu o seu coração que Ele tem preparado para a tua história. Eu quero te dizer, querido, aqui que a Bíblia vai dizer... Aleluia, Deus seja louvado no livro de Provérbios, aleluia, 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Foi isso que aconteceu com Amã. Precedeu a ruína, a queda do cargo que ele estava, querido. Sabe por quê? Por quê, querido? Porque ele se exaltou, ele se soberbeceu, ele começou a humilhar as pessoas. E a Bíblia vai dizer que quando, querido, precedeu a ruína sobre a vida dele, quando deu lugar a esses sentimentos, a Bíblia vai dizer que Deus pôs um que era segundo o coração dele, que era humilde e queria abençoar todo o povo. Querido, é assim que Deus vai fazer com você. Deus está esperando, querido, só um momento para te exaltar. Lembra do rei Ezequias? A Bíblia vai dizer que Senaqueribe, o rei da Síria, veio e começou a confrontar ele. E o que foi que a Bíblia vai dizer que Deus fez? Deus chega para ele e diz assim, olha, diga. Deus levanta o profeta e manda o profeta falar com o servo do Senhor, com o rei. E diz assim, olha aqui, rei, ele está te humilhando, né? Mas ele está confrontando a mim. Ele está bulindo comigo. Ele está dizendo que eu sou só Deus de vale, porque eu tenho te dado as guerras nos vales, mas eu também sou Deus de monte. Aleluia. E assim sucessivamente. Ele acha que você tem ganhado as guerras só nos montes, mas não tem ganhado as guerras no vale. Aleluia. E a Bíblia vai dizer aqui, querido, que Deus manda dizer, aleluia, para o rei, que Deus não era só Deus de monte, mas era Deus de vale também. Que Deus daria aquela multidão na mão dele só porque tinha afrontado. Quem sabe Deus, querido, está vendo aí a afronta do teu inimigo e por isso ele vai te exaltar. Quem sabe Deus está esperando só uma afronta do teu inimigo, querido, para mostrar quem ele é na tua história. Eu quero dizer para você, querido, que eu já vivi isso na pele. Eu quero dizer para você que Deus muito me exaltou diante da soberba de algumas pessoas. Deus me elevou, aleluia. E hoje eu glorifico e procuro pôr a santidade e pôr a simplicidade e pôr a humildade e a paciência acima de tudo. Procuro honrar o Senhor dentro daquilo que Ele fez na minha vida. E assim será com você, querido. Você vai estar numa posição de honra e Deus vai te honrar.
Olha o que Davi disse aqui, aleluia, no livro de Salmos, aleluia, 23:5, Davi vai dizer: o Senhor nos exalta na presença dos nossos inimigos. Ele fez isso comigo e vai falar com você. Ele vai fazer isso com você, querido. Ele vai te exaltar diante desta humilhação que você está vivendo, diante do teu inimigo, aleluia. A Bíblia, querido, vai dizer o seguinte aqui, Deus seja louvado, que Jesus vai dizer o seguinte: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então é esta hora de você se humilhar diante de Deus. Faça como Mardoqueu, porque o Senhor virá sobre ti, aleluia, para bater os seus inimigos, para mudar o cativeiro, mudar os tempos na tua história. Deus seja louvado. Eu quero dizer que este capítulo, querido, vai nos ensinar sobre a soberba, aleluia, dos nossos inimigos, sobre as aflições que nós passamos às vezes diante dos nossos inimigos, mas o Senhor é Deus para te dar honra. 1 Pedro também vai estar falando o seguinte, querido, para a tua vida, 5:6, vai estar dizendo o seguinte, o apóstolo Pedro: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e propõe: humilhai-vos debaixo da sua potente mão, para que no tempo certo ele vos exalte. E Deus vai te exaltar. O tempo do Senhor é agora, é hoje para a tua vida. Continua aí na presença de Deus. Não se exalte, não diga uma palavra sequer, querido, diante do teu inimigo, porque Deus te exaltará. Ele virá com força diante de ti, como um leão rugindo, aleluia, te livrará das mãos do teu inimigo. Esta é a palavra do Senhor para o teu coração, querido, aleluia. Nesta manhã, aleluia, receba esta palavra aí: os humilhados serão exaltados, e tu serás exaltado diante do que tu está vivendo. Esta palavra para o teu coração, receba em nome de Jesus.